É a doença essa que tem uma importância também muito significativa para a clínica de pequenos animais, né? Principalmente para animais jovens, animais recém-nascidos. Então, também é uma doença de origem viral, causada por um vírus extremamente pequeno da família Parvoviridae. Inclusive, quando as primeiras descrições dessa doença surgiu, e as primeiras identificações, né, notou-se que esse vírus ele tinha uma semelhança muito grande com o vírus da panleucopenia felina, que também é um parvovírus. Né? Então, eles têm uma relação antigênica, pertencem à mesma família, né, e desempenham quadros clínicos muito similares. Então, ela tem uma importância, como a gente falou, um caráter muito significativo, principalmente em animais mais jovens e aqueles animais que são susceptíveis, animais que não receberam a vacinação. E a gente nota também uma ocorrência maior de casos naqueles animais que são criados em aglomerados, né? Canis e animais de acumuladores. Bom, então esse vírus ele pertence a uma espécie de vírus chamado de Carnivore protoparvovírus tipo 1. Nessa família está o parvovírus canino e também está o parvovírus felino, responsável pela panleucopenia felina. Né? Hoje, nós sabemos que existe a descrição de 3 subtipos do parvovírus canino, que é chamado de CPV. CPV2, né? Tipo 2. O parvovírus canino tipo 2A, tipo 2B e o tipo 2C. Cada um deles tendo uma distribuição diferente a nível de mundo, mas a maioria das infecções são causadas principalmente pelo tipo 2A e, em segundo lugar, o B. Esse vírus ele apresenta uma proteína de superfície importante chamada de VP2. É ela quem vai causar essa variação antigênica, né? Fazendo com que surjam esses subtipos do vírus, né? E, consequentemente, também causando uma variação na virulência de antígeno, de cepa para cepa, de estirpe para estirpe. Também o vírus apresenta uma predileção, um tropismo por células de alto metabolismo e é por isso que ele tem um sítio de atuação tão forte a nível do trato digestório, principalmente nas células prismáticas, né, do epitélio das criptas intestinais. Resiste bem às condições ambientais, sobrevive vários anos em fezes caninas ressecadas no ambiente. Então, existem trabalhos que mostram que o parvovírus canino, uma vez eliminado, por exemplo, através das fezes de um animal infectado, elas podem permanecer no ambiente por mais de 8 meses. Né? É um vírus extremamente resistente às condições ambientais. Nas fezes pode durar mais de 1 ano. Né? Existem trabalhos que demonstram essa presença do vírus nas fezes por mais de 1 ano. Então, é muito importante que os proprietários eles sejam orientados quanto a isso. Né? Aquelas residências que têm animais acometidos pelo parvovírus e que o animal, ele, infelizmente, vem a óbito, elas precisam fazer um vazio sanitário, né, de no mínimo 1 ano antes de introduzir outro animal. Porque, por mais que você faça uma certa desinfecção, mas nós sabemos que o vírus ele permanece viável ali por bastante tempo. Também apresenta, assim como na sinomose, uma distribuição cosmopolita, então nós temos a presença do parvovírus canino no planeta inteiro. Não há, da mesma forma, predileção entre raça, sexo, mas essa questão da idade é um ponto-chave interessante. 90% dos casos acontecem em animais com menos de 1 ano. É lógico que animais adultos também podem ser acometidos. E essa questão da predisposição, da susceptibilidade de raça, existe um porém aí. Né? Essa informação está até um pouco errada. Porque existem algumas raças, como por exemplo Rottweiler, que eles têm uma predileção, eles têm uma susceptibilidade maior do que outras. Não só o Rottweiler, né? Existem outras raças grandes também. Mas o fato da idade é uma chave importante na epidemiologia dessa doença. Então, em adultos a morbidade é mais baixa, mas, dependendo do caso, se o animal também não receber o suporte terapêutico adequado, a letalidade ela é alta. Bom, então, ainda seguindo um pouco sobre essas informações epidemiológicas, a gente sabe que o vírus ele pode ser eliminado nas fezes 3 dias antes do surgimento dos primeiros sinais clínicos.
e até 8 meses após a cura clínica, né? Então, um animal que apresenta cura clínica, ele se torna um disseminador por até 8 meses adiante. E aí, uma vez esse vírus no ambiente, ele também resiste por mais de 8 meses. Então, vejam o prazo prolongado e o problema epidemiológico que a gente tem quando nós temos um animal que foi acometido e permanece eliminando esse vírus naquele ambiente, naquele canil, naquela residência, né? Então, por vários anos, digamos assim, né, esse ali é uma fonte de infecção para outros animais que possam vir a frequentar aquele local. Então, como o vírus geralmente ele é eliminado, né, uma das principais formas de eliminação é através das fezes do animal infectado, essas fezes elas vão contaminar o solo, podem contaminar a água, os alimentos, e aí dando início a um novo ciclo de transmissão, de infecção. E geralmente a infecção ela é fecal-oral. Então o vírus é eliminado pelas fezes, contamina esses locais, alimento e água, e um animal susceptível adquire o vírus através da ingestão desse material contaminado, ou por contato direto mesmo com os animais, né, com fezes e com os animais positivos, infectados. Então eles são as fontes de infecção, os animais infectados, mesmo aqueles assintomáticos, porque a gente viu que eles também funcionam como disseminadores. E nós temos também a participação de fômites, sejam animados ou inanimados. Então, os insetos podem, principalmente aqueles insetos que circundam, né, por entre as fezes, podem carrear o vírus a longas distâncias. Os próprios roedores, que podem levar o vírus nos seus pelos, né? Então, funcionam também como fontes de infecção. Por isso que é importante o monitoramento também da presença dessas espécies sinantrópicas quando você tem, por exemplo, canis, quando você tem na própria residência, né? Porque eles podem ser carreadores não só dessa infecção, mas de outras infecções corriqueiras nessas espécies. E as vias de eliminação. Então, em um animal infectado, as principais vias de eliminação, primeiramente as fezes, né? Mas também o vírus pode ser eliminado através de outras vias, como a urina, como secreções respiratórias ou qualquer outra secreção que ele venha eliminar. Bom, em relação aos fatores de risco ou fatores associados à infecção, a literatura aponta alguns fatores importantes. Primeiro, idade. Então, nós já vimos que a maior parte das infecções acontecem em animais jovens. Animais que passam por estresse ou por infecções secundárias, porque tanto a primeira situação quanto a segunda vão predispor o animal a uma imunossupressão, então, consequentemente, ele torna-se susceptível a adquirir essa infecção. Confinamento é outro fator associado, um fator de risco, porque, logicamente, os animais, estando confinados, eles vão ter um nível de contato muito mais próximo, favorecendo a transmissão do vírus de um animal infectado para outro. Como a superpopulação, que basicamente daria o mesmo do confinamento, porque muitos animais vão ocupar o mesmo espaço ali ao mesmo tempo. E também a ausência de anticorpos maternos. Então, aqueles animais que são oriundos de mães não vacinadas, ou pelo menos que não receberam imunidade passiva, eles são muito mais predispostos, muitas vezes mais predispostos, a adquirirem essa infecção. Então, é preciso que se observe cada ponto, cada fator de risco, né, para que possa ser feita a correção desses fatores. Então, a gente vai falar sobre isso mais tarde quando falarmos em controle. Aqui nós temos uma síntese da patogenia. Então, do mesmo modo que o vírus da sinomose, quando ocorre a ingestão, né, quando ocorre a infecção de um cão susceptível, esse vírus ele vai ser fagocitado, ele vai ser levado para aquele tecido linfóide satélite regional e ali vai haver uma replicação. Então, como geralmente essa infecção ela ocorre de maneira oral, essa primeira replicação ela vai acontecer a nível de tonsilas. Então, o vírus começa a se replicar, consequentemente, ele vai sendo carreado para outros locais do organismo, né, pegando carona nos fagócitos e nos linfócitos, e aí vai ocorrer, então, a viremia, do terceiro ao quarto dia após a infecção. Então, é um tempo necessário para que o vírus ocorra, chega a esse pico inicial de replicação, né, e vai se disseminando pelo organismo. Então, uma vez que ele vai se disseminando pelo organismo, ele vai chegando
naquelas células onde há uma certa predileção, então, que são aquelas células que se multiplicam rapidamente. Tecidos linfopoéticos, né? Então o vírus ele vai ter uma atuação muito importante a nível de medula, também causando uma imunossupressão, né? Então a ação do vírus a nível de tecidos linfopoéticos e a nível de medula vai predispor a uma linfopenia, leucopenia, atrofia do timo, né, depressão linfóide como um todo, né, dos linfonodos e do baço. Então, esse animal ele vai ficar imunocomprometido por causa dessa ação direta nos tecidos linfóides. Células intestinais, então você vai ter necrose das criptas, né, descolamento do epitélio, surgimento de diarreias sanguinolentas, então fazendo com que muitas vezes o animal necessite até de transfusão, dependendo do hemograma. No caso de neonatos, ainda pode ocorrer infecção in útero, né, replicação viral nas células do miocárdio, predispondo esse animal a ter uma doença fulminante, né, um comprometimento cardíaco fulminante causado pelo parvovírus. Então, muitos animais recém-nascidos ou mesmo natimortos, né, eles têm esse comprometimento cardíaco graças à ação do vírus nas células miocárdicas. Então, você observa que, né, essas células de alto metabolismo são as principais acometidas e é aí onde vai se dando origem ao surgimento dos sinais clínicos e dos transtornos decorrentes deles. Essa figura ela foi retirada de um dos artigos que eu deixei na plataforma e ela mostra rapidamente como seria uma representação esquemática da patogenia, né? Então, a penetração do vírus via oral, né? O comprometimento dos tecidos, medula, trato gastrointestinal, e a eliminação posterior do vírus pelas fezes, fazendo com que fômites, né, roedores ou então o próprio ambiente se infecte, dando origem a um novo ciclo de replicação. Em relação aos sinais e lesões, como nós já vimos, né? Então, a ação do vírus no trato digestório vai causar necrose das criptas, do intestino delgado, vai dando origem à desidratação, diarreia sanguinolenta, muitas vezes é só sangue mesmo. Petequias hepáticas, então se você observa, se esse animal vem a óbito e você submete ele a uma necropsia, você vai ver que existem pontos hemorrágicos, hemorragias pontiformes no parênquima hepático, porque o vírus também ele causa uma agressão no endotélio vascular, podendo dar origem a essas lesões hemorrágicas não só no fígado, né, mas também disseminado por outros locais do organismo. Linfopenia, miocardite, né, e sinais respiratórios também, graças a essa replicação inicial nas tonsilas, né, atingindo essa região da faringe do animal. Sinais sistêmicos, que toda infecção vai ter, né? Anorexia, sonolência, até pelo processo de debilidade que esse animal entra, febre, né, que coincide com um período de viremia, tosse, conjuntivite, enterite, né, vômitos, então, sinais, né, que são observados não só nessa, mas em outras infecções também. Fezes esbranquiçadas, esverdeadas ou acinzentadas, vindo após tornar-se sanguinolentas. Então, essas fezes esbranquiçadas ou esverdeadas são muito observadas. E elas, do mesmo jeito, daquela secreção catarro-purulenta que ocorre lá no caso da sinomose, aqui também as fezes elas têm um odor muito característico de sangue digerido, né? Então, quem já teve a oportunidade de sentir, quando sente novamente já suspeita, né, de que aquele animal ele pode estar acometido por parvovirose por causa desse odor e dessa característica específica das fezes. Então, são fezes assim enegrecidas, em alguns casos, né, que seria o resultado dessa destruição a nível de vilosidades. Pode ocorrer choque endotóxico e também a morte do animal, né, de uma maneira muito expressiva, principalmente em animais mais jovens. Então, aqui nas imagens a gente observa a presença de vômito com traços de sangue, urina, né, assim como fezes, e uma debilidade extrema dos animais mais jovens que estão acometidos. Então tem que se avaliar a necessidade do protocolo terapêutico, do que fazer, né, seja transfusão e além da terapia de suporte. Em relação aos achados, como a gente falou mais uma vez,
né, todos eles, a grande maioria deles, tem essas características hemorrágicas. Então você observa a mucosa, o trato digestório, né, a mucosa do trato digestório, com essa característica também hemorrágica, graças a essa necrose do epitélio. Todas as vísceras do animal, né, com características de hemorragias, presença de líquido sanguinolento também nas cavidades, podem ocorrer. Então, tudo relacionado com essas lesões hemorrágicas. Já em relação ao diagnóstico, aqui nós também temos um aparato laboratorial muito interessante, muito variado. Testes rápidos, da mesma maneira que da doença inicial, né, baseados em imunocromatografia. Então aqui, né, geralmente o kit ele acompanha esse suave estéreo, a solução, tampão, né, e o cassete, além do conta-gotas. Então você vai utilizar as fezes do animal, coletar, né, passar o suave nas fezes do animal, depositar e agitar, misturar com a solução, tampão, né, pingar as gotas no cassete e aguardar, mas basicamente também de 5 a 10 minutos para que a reação ocorra. Existem cassetes que são isolados, que são destinados apenas para parvo, para diagnóstico de parvo, e hoje nós temos também cassetes que diagnosticam várias enfermidades em conjunto com a parvovirose. Então, da mesma maneira do teste inicial, né, tem que se observar o surgimento de duas linhas de precipitação, indicando que o animal é positivo. Além dos testes rápidos, que também apresentam as mesmas desvantagens do teste da sinomose, nós temos testes mais específicos. Então, o hemograma pode te auxiliar, né? Você vai observar também leucopenia com neutropenia, reação de hemaglutinação, imunofluorescência, ELISA. A PCR tem sido cada vez mais utilizada em pesquisas clínicas, né? Porque existe uma certa rapidez e confiabilidade no teste. E o isolamento viral, a partir desses tecidos e desse conteúdo, fezes, né? Pode ser utilizado para fazer também, além da PCR, o isolamento viral, utilizando células vero ou outros cultivos celulares. Já em relação ao tratamento, como nós falamos, basicamente ele é baseado na terapia de suporte. Então, suspender a alimentação enteral, porque esse animal ele vai ter um comprometimento de todo o trato digestório, né? Administração de vitaminas, também com o intuito de reestabelecer o quadro, estabilizar o animal. Antieméticos, porque você tem, na maioria dos casos, o surgimento de êmese, de vômitos. Antiácidos, porque também o trato gástrico, né, gastrointestinal, vai apresentar essa acidez, então você precisa controlar, até para uma diminuição também na êmese. Antibióticos, porque, como nós vimos, o animal vai ter, do mesmo modo inicial, uma imunossupressão. Há de se avaliar o fato, a necessidade da utilização de transfusão sanguínea, a depender dos níveis, do nível, né, em que esse animal esteja em relação à anemia. E também existe no mercado soros hiperimunes disponíveis, que podem ser utilizados com o mesmo intuito, né, a neutralização mais rápida das partículas virais. Aliado a isso, né, nós temos medidas de controle e profilaxia que basicamente, assim como no primeiro caso, tem a vacinação como seu principal pilar. Então, aquela mesma vacina polivalente, ela contempla as duas enfermidades e outras enfermidades, como a terceira que a gente vai falar hoje. Então, é importante que esses animais eles sejam isolados, o animal infectado, né? Mas que seja realizada a vacinação sistemática dos animais jovens, a partir dos 45 dias, com revacinação anual. Então, essa é a principal medida de controle. E naqueles casos, naquelas situações em que você já teve a instalação da doença, observar aquele caráter duradouro do vírus no ambiente e realizar uma vacinação, um vazio sanitário, né, aliado a medidas de desinfecção rotineiras ambientais, para que você não tenha a introdução de um novo animal susceptível e, consequentemente, o surgimento novamente da doença.